Nós vamos acalmar os nossos corações, sintonizar os nossos mentores, com Jesus, com Deus, nosso Pai Senhor, pedindo a Ele que nos auxilie em mais um estudo da manhã de hoje, que os nossos pensamentos estejam calmos e tranquilos, para que nós possamos compreender a mensagem do estudo de hoje, tirando daqui grandes aprendizados, Senhor Jesus, que seja o alimento do nosso espírito, alma ainda encarnada, que seja no alimento para mais uma semana de adversidade que nós poderemos encontrar. Senhor Jesus, que a tua infinita misericórdia fortaleça cada um de nós, nos dando boas inspirações, bom ânimo, nos fortalecendo a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança em Deus, nosso Pai, Senhor. Então, Jesus, nós te pedimos permissão para dar início ao nosso estudo da manhã de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Bom, sejam bem-vindos mais um dia ao nosso encontro. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa estar em nossos corações, nos fortalecendo e nos guiando no dia a dia de nossa jornada terrena. O estudo de hoje, para vencer o mal. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Paulo, Romanos, capítulo 12, versículo 21. Muita gente, quando não se mostre positivamente inclinada à vingança perante o mal que recebe, demonstra atitudes de hostilidade indireta, como sejam o favor adiado, o fel da reprovação de permeio com o mel do elogio, o deliberado esquecimento quando se trate de honra ao mérito, ou a diminuição do entusiasmo na prestação de serviço em favor de pessoas simpáticas. Entretanto, para vencer o mal, não basta essa meia bondade, peculiar a quantos devotam a desculpa cortês sem adesão do campo íntimo. Todas as nossas manifestações que acusem essa ou aquela percentagem de mal são sempre plantação do mal, gerando insucesso e desgosto contra nós mesmos. O Evangelho é claro na fórmula apresentada para a extinção deste flagelo. Para que estejamos libertos da baba sinistra do antigo dragão que trava o progresso da humanidade, é indispensável guardemos paciência contra as suas investidas, procurando esquecê-lo, perdoá-lo e fazer-lhe o bem tanto quanto nos seja possível, porque o bem puro é a única força suscetível de desarmar-lhe as garras inconscientes. Não nos esqueçamos de que, para anular a sombra noturna, não basta arremeter os punhos cerrados contra o domínio da noite. É preciso acender uma luz. Bom, Emmanuel foi muito claro nessa dissertação, quando fala para a gente o que é necessário para vencer o mal, né? Escrito lá por Paulo. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Essa mistura de meio perdão, só, desculpa, não pode perdoar, mas desculpa, são coisas que a gente ouve no dia a dia, nas nossas pregações. Mas o Evangelho ele é muito claro com relação a isso. Não existe esse negócio de meio perdão, meia desculpa, ou eu desculpo depois, ou eu perdoo depois. Jesus foi bem claro quando falou que quando quiséssemos falar com Deus, deveríamos estar com o nosso coração limpo, puro de mágoas, puro de rancores,
puro de inveja, de tudo que for mal, deveríamos nos trancar na nossa porta interna e conversar diretamente com Deus, porque só assim ele ia poder nos escutar. Ou seja, se eu não tiver, o que adianta eu chegar para Deus, pedir a, o perdão das minhas falhas, e eu não perdoo a quem me fez me causou algum mal, alguma coisa assim. Eu continuo com meu coração impregnado com tudo aquilo. Eu vou desculpar, Deus vai te dar em dobro o que tu me desejou. Então é uma coisa, eu perdoo, mas que Deus te dê em dobro tudo que me desejou. Que perdão é esse que a gente está desejando ao próximo, né? Então a gente precisa realmente parar um instante e avaliar como está nosso pensamento, nosso interior, nosso eu íntimo. É aquela coisa de só palavras jogadas ao vento, como a gente já leu, já estudou em horas anteriores, em estudos anteriores, em que a gente fala muito e nada faz de prático, de útil. Né? Então, precisamos realmente trabalhar esse mal que ainda continua dentro de nós de forma escondida, de forma indiscreta, e a gente acha que é natural, de certa forma. Vou deixar para perdoar depois, vou deixar para desculpar depois, ou tantas coisas que a gente vai inventando para cobrir esse mal que disfarçadamente vai se fortalecendo dentro da gente. A gente não se dá conta. É aquela coisa, a investida do mundo espiritual em cima de todo aquele que procura estar equilibrado com o evangelho é uma forma muito lenta, discreta, disfarçada. Eles não têm pressa, eles sabem que a vida é eterna, que tudo continua. Então, é, vão de calma, devagarinho, tão devagar que quando a gente se dá conta, já está lá dentro. Porque aquela coisa que Jesus chamou a atenção muito da gente, orai e vigiai. Mas nós fazemos isso no nosso dia a dia, na nossa luta diária. Nós paramos para observar, vigiar o que a gente está pensando, o que a gente está fazendo, o que a gente está desejando ao próximo. Né? Então, são tantas as coisas que nós vamos deixando passar, vamos jogando de um lado para outro, às vezes botando debaixo do tapete, mas continua lá. Está escondido, mas está debaixo do tapete, continua lá dentro da gente. Com relação a esse mal, houve um tempo em que, para vencer o mal, o homem utilizava-se de forças, né? Da força, da desforra, devolvendo o mal com um mal maior. Era aquela época das grandes guerras, grandes batalhas, em que se devolvia o mal, pagando com um mal ainda maior. Começo da humanidade, começo ainda o homem primitivo ainda nisso tudo, né? Mas o que acontece? O tempo avança, né? E o tempo avançando, vem a evolução. O homem também evolui. E avançando, ele estabelece uma outra lei. Olho por olho, dente por dente. Onde o revide deveria ser na mesma intensidade da agressão. A gente vê naquela época de Moisés, né? As leis que eram naquela época. Se fulano matou um parente meu, eu mato outro para me vingar na mesma altura. Então esse era o raciocínio do homem na época. Olho por olho, dente por dente. À medida que vai evoluindo a humanidade, vão surgindo novas ideias, novas formas, novos conceitos, e seguindo a evolução da humanidade um pouquinho mais à frente, né? As consequências desse proceder mostram povos acelvajados, grosseiros, uma sociedade bastarda. Então, nessa época a gente via como era a humanidade, né? Que povo selvagem mesmo, onde não se tinha pena de ninguém, se matava de graça, se roubava, fazia tudo que era mal, sem pensar em nada. Posteriormente, com a evolução do homem, do espírito, depositou-se no desenvolvimento intelectual, na cultura, na ciência, a solução para essas questões existenciais. Ou seja, o homem vendo que
estava tudo isso acontecendo, aí começou a apostar na ciência, na cultura, na evolução em si, para resolver esses problemas, né? Mas a ciência, o desenvolvimento intelectual, por si só, não foram capazes de responder adequadamente aos anseios do homem. Faltava alguma coisa dentro deles. Tinha um vazio dentro deles. Mesmo com tanto conhecimento, com tanto desenvolvimento, com tanta evolução no mundo intelectual, na sabedoria, na ciência, o homem sentia que faltava alguma coisa para completar tudo aquilo. Então ele entendeu que era preciso cultivar o bem, através do qual se trabalha e se promove a superação de hábitos e paixões infelizes que teimam em se manifestar, abandonando o homem velho para a conquista do homem novo. Então, com essa evolução, o que ocorre? A necessidade de uma coisa maior, a evolução do espírito, a evolução moral que estava fazendo falta, jogar fora o homem velho, colocar o homem novo na prática, né? E a gente sabe o que é jogar fora o homem velho, é se desfazer daqueles instintos selvagens que ainda estavam dentro de nós, se desfazer da maldade, se desfazer dos rancores, se desfazer de tudo que possa nos levar ao mal, que possa fortalecer o mal. Nós já estamos numa fase evolutiva bastante adiantada. Hoje nós estamos aqui conversando ao vivo, cada um no seu lar, como se estivéssemos aqui unidos, juntinhos, como se estivéssemos na mesma sala, né? A tecnologia avançou de uma forma bem evoluída. A ciência evoluiu tanto que a gente já consegue eliminar o coronavírus, já conseguimos controlar o ebola e tantos males que surgiram na humanidade, trazendo tanto sofrimento, tanta dor. Então, evoluímos o bastante em tudo isso. Mas nós já conseguimos jogar esse homem velho realmente para trás, conseguimos deixar para trás, né? Se a gente parar e observar, olha como não, a gente continua com ele dentro de nós, mesmo a gente aqui estudando, mesmo a gente aqui procurando se melhorar, procurando entender a vida, procurando ser bons, a gente continua com ele lá incrustado, e a primeira oportunidade que surge, nós jogamos ele para fora, nós esculachamos a situação. A gente não deixa passar em branco, né? Então, é o cuidado que a gente precisa ter, orar, vigiar constante, o trabalho que a gente precisa estar realizando todo dia, para que realmente possamos se desfazer desse fardo que continua dentro de cada um de nós. E o que acontece? Como a gente vai fazer isso? Somente através do bem realizado. Então, o bem é o caminho que forma e consolida o caráter, realizando o objetivo maior da vida, tornando o homem elemento precioso onde vive, exemplo vivo que orienta e edifica. Então, nesse propósito, Emmanuel esclarece sobre um aspecto muito comum no nosso momento evolutivo, ou seja, a prática do meio-bem. Olha, como isso é comum a gente ouvir, né? Onde as ações boas, louváveis, misturam-se a intenções escusas, interesses pessoais, comprometendo o bem realizado. Quer dizer, eu faço o bem, mas eu tenho que ter alguma coisa em troca. Eu ajudo, mas eu preciso de alguma recompensa. Eu faço a caridade, mas meu nome tem que estar lá na primeira lista. Então, são essas situações que nós vivemos hoje em dia. A maioria de nós, a gente não pode generalizar, mas é assim que é a humanidade. Nada, nenhum bem é feito que não tenha uma recompensa, que não tenha alguma coisa em troca. Até mesmo quando eu dou uma esmola na rua, eu dou porque eu sei que Deus vai me dar em dobro no futuro. É esse nosso, que está dentro de nós. É esse pensamento que continua dentro de cada um de nós. A gente ajuda o próximo porque sabe que vai ter retorno.
Se a gente soubesse que nunca ia retornar nada para a gente, nem a nível espiritual, nem nível nenhum, talvez a gente não fizesse nada, passasse direto, né? Mas a gente já pensa na recompensa quando chegar no mundo espiritual. Eu estou estudando hoje, estou ensinando, estou praticando aqui o bem, pensando disfarçadamente na recompensa do mundo espiritual, do mundo futuro. Quando isso deveria ser uma forma natural dentro de cada um de nós, sem nenhum pensamento excluso. Ajudar por instinto, por natureza nossa, por bondade nossa, sem pensar na recompensa. Né? E Emmanuel explica que muita gente, quando não se mostra positivamente inclinada à vingança perante o mal que recebe, demonstra atitudes de hostilidade indireta, como sejam favor adiado, fel da reprovação, de permeio com o mel do elogio, né? A gente está reprovando uma coisa e está elogiando, mas é elogiando de forma falsa. Ah, eu faço mil elogios àquela pessoa, mas dentro do meu coração, tudo falso, tudo mentira, né? E é assim que a gente faz para enganar o besta lá, né? Vai, dá, bate palma para ele, mas por trás tá com o dedo cruzado. Que é assim que a vida, que a gente vai levando a vida. O deliberado esquecimento, quando se trata de honra ao mérito, ou a diminuição do entusiasmo na prestação de serviço em favor de pessoas menos simpáticas. Tudo isso é, Emmanuel, está chamando a nossa atenção para a maneira como a gente realmente está vivendo e fazendo no nosso dia a dia. Então, são pessoas que emprestam valioso concurso a quem administra, mas requisitam favores e privilégios. A gente vê que qualquer favor que um desses grandes fazem tem que ter o retorno, tem que ter uma troca, tem que ter uma devolução, né? Financiam tarefas beneficentes, estendendo reais benefícios, no entanto, cobram tributos de gratidão, oferecem cooperação preciosa em socorrendo as aflições alheias, no entanto, exigem atenções especiais, alimentam necessitados, mas põem-lhes carga nos ombros. Acolhem crianças menos felizes, reservando-lhes o jugo da servidão no abrigo familiar. A gente vê que assim que acontece. A gente acolhe uma criança na rua, mas escraviza ela dentro de casa, né? Obriga a trabalhar. E são tantas as coisas que a gente ouve no dia a dia, a maneira que a humanidade continua agindo, né? Elogiam companheiros para que esses mesmos companheiros lhes erijam um trono. Protegem amigos diligenciando convertê-los em joquetes e escravos. E assim continua a nossa jornada, a nossa vida aqui, sem se dar conta que o mal está agindo por trás de todas essas atitudes que a gente realiza. Por quê? Porque o bem que a gente está fazendo não está sendo aquele bem puro, saído de dentro do coração, né? Nestas situações em que se manifestam percentagem de mal, é o mal que está agindo. Então, toda atitude que entra uma porcentagem desse mal, é o mal agindo por trás desse bem que a gente disfarça que está fazendo, né? Agindo, envenenando as boas obras, gerando desgosto e infelicidade do homem. A extinção desse flagelo que obstaculiza o progresso, a felicidade e a paz humanas depende da prática do bem incondicional, do bem puro. E exortando os romanos à prática desse bem, das virtudes cristãs, o apóstolo Paulo estabelece a fórmula precisa ao real triunfo. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Não nos esqueçamos de que, para anular a sombra noturna, não basta arremeter os punhos cerrados contra o domínio da noite. É preciso acender uma luz. Então, que esse estudo de hoje possa servir para nos alertar a acendermos essa luz que ainda continua dentro de nós. Todos nós temos um pouquinho dela, mas ela ainda continua debaixo do alqueire.
Então vamos acender essa luz colocando em cima do alqueire para que ilumine, para que clareie a escuridão da noite, a escuridão das almas que estão em nossa volta, que a gente possa realmente colocar tudo isso na nossa vida cotidiana e nos levando a nos melhorar, a nos crescermos um pouco mais espiritualmente, que a gente possa realmente eliminar esse homem velho, colocar esse homem velho para trás e continuar na nossa jornada espiritual, procurando ser representantes de Cristo realmente na Terra. Que a paz esteja com todos nós. Amém. Esse estudo de hoje, na verdade, ele é bem claro, né? Não traz assim dúvidas quanto à mensagem, né, que ele quer passar para a gente, mas eu acho que é importante a gente destacar que é preciso reconhecer que nós temos que tomar o cuidado para não manter esse estudo, essa mensagem, na terceira pessoa, né? Como aquela pessoa que faz isso, aquela pessoa que faz aquilo. Eu acho que o mais importante é a gente se conscientizar que a gente precisa colocar esse discurso todo aqui na primeira pessoa, porque tanto num grau maior ou menor, todos nós, sem nenhuma exceção, a gente ainda, infelizmente, produz muito mal, né? E eu achei interessante, no texto tem um termo chamado meia-bondade, né? Esse meia-bondade eu achei incrível porque muitas vezes é o retrato do que nós fazemos, né? É interessante que ele foi destacando pequenas coisas que, se a gente for observar, fazer uma análise sincera de nós mesmos, aquilo acontece com muita frequência, essas coisas acontecem com muita frequência conosco, né? Quando ele falou de um favor que nos é negado, né? Quem é que fica satisfeito quando uma pessoa deixa de te prestar um favor? Ninguém. Eu não fico. Eu fico injuriada. Né? Ninguém fica satisfeito quando uma pessoa deixa de prestar o favor. Talvez, depois de um tempo, você até compreenda que aquela pessoa não te prestou um determinado favor porque ela não pôde. Mas ela também pode não ter querido fazer, simplesmente isso. E também é direito dela não querer prestar um favor, né? Mas o impacto disso no meu coração faz uma diferença, né? Falou também da questão do elogio, né? O elogio, eu acho que é das coisas que a gente mais assim peca em fazer um elogio que muitas vezes não é verdadeiro, né? Não é sincero, né? A gente precisa realmente fazer essa análise. Por vezes, realmente, a gente elogia determinadas pessoas, nós elogiamos, né, uma pessoa, mas, em verdade, o sentimento para com aquela pessoa não é 100% aquele. Né? Então, assim, às vezes, até por uma forma de apaziguar uma situação ou manter até uma certa harmonia, a gente abre mão da sinceridade para poder ir escamoteando a verdade. A gente vai ajustando aqui, ajustando ali. É claro que é preferível, né, uma meia bondade do que uma hostilidade assim declarada, né? Como o Celeste falou, a gente já teve uma evolução bem considerável, né? A gente já evoluiu bastante. Isso é uma vitória. Mas a questão é que hoje, com o cabedal de informações que a gente tem, levando em conta a evolução que a gente já conseguiu conquistar, é bem pouco, né? Infelizmente, é bem pouco. O Celeste falou, né, em relação às ciências, né, que a gente conseguiu avançar bastante, é só a gente colocar isso numa balança, né, o tanto que a gente conseguiu avançar em relação a essas coisas, né, de tecnologia, de ciência, né, e o tanto que a gente conseguiu avançar enquanto ser humano. Né? Basta a gente olhar ao nosso redor, basta a gente olhar para nós mesmos que a gente vai ver que a gente não conseguiu avançar o bastante. Aliás, a gente avançou, mas já avançou bem pouco. Né? E, assim, hoje a gente tem a possibilidade de desenvolver uma consciência um pouco mais clara das verdades. Mas o que nos falta, infelizmente, é um pouco mais de força de vontade em fazer realmente a coisa fluir, em fazer realmente esse homem velho, né, desaparecer e dar espaço a esse homem novo. É interessante a gente ver também um outro ponto que o texto
falou a respeito do mérito, né? Dificilmente a gente reconhece o mérito da pessoa que está ao nosso lado, né, da pessoa, de qualquer outra pessoa que não sejamos nós. Nós somos o mestre, nós somos os mestres em reconhecer o nosso mérito. E a gente realmente também tem uma facilidade muito grande de se sentir injustiçado em determinadas coisas. Mas a gente tem uma dificuldade muito grande em reconhecer o mérito das outras pessoas, né? Por menor ou maior que seja. E isso é um exercício que a gente precisa, e não é fácil, realmente não é fácil. É um desafio, né? Mas é um exercício que a gente precisa o tempo todo estar falando, como encontros como esse, o tempo todo estar, né, relembrando determinadas passagens para ver se a gente consegue colocar isso realmente no nosso dia a dia. E quando a gente estiver na iminência de fazer uma coisa como essa, né, deixar de prestar um favor ou ficar com raiva de um favor que nos deixou de ser prestado, quando a gente estiver na iminência de fazer um falso elogio, quando a gente estiver na iminência de não reconhecer o mérito de alguém, e essa do serviço ao antipático, isso também é uma coisa incrível. Por vezes a gente realiza até uma boa ação, mas aquela ação ela não é verdadeiramente boa porque a gente não fez de coração aberto. É melhor fazer, mesmo que seja meio chateado, meio que por obrigação, do que não fazer. Isso é fato. É melhor você agir do que você não agir. Mas o ideal é que a gente faça todo bem de coração aberto, de coração puro, querendo fazer realmente por vontade, não por obrigação, né? E por vezes a gente faz até um bem, mas por obrigação. Porque eu tenho que fazer porque é minha mãe, porque é meu pai, porque é minha filha, porque é meu marido. Se eu não fizer, quem vai fazer? Isso não é bem, né? Isso não é bem. Tá certo que a gente vai aprendendo a reconhecer aquilo que é obrigação, aquilo que é serviço, coisas que precisam ser feitas, e se a gente realmente não fizer, vai ficar aquele buraco, aquela lacuna, mas não é o ideal, né? O ideal era que tudo que a gente fosse praticado de boa vontade, fosse feito de coração aberto. E aquela coisa, né, que o Sr. Lécio falou também, do aguardar algo em troca. Cara, como a gente faz isso, né? Embora a gente não reconheça, mas é das coisas que a gente mais faz, aguardar Recompensa. um reconhecimento, né? Na figura de mãe, por exemplo, né? Vou falar da minha figura de mãe. Qual é a mãe que não espera ter o reconhecimento do filho, principalmente na velhice? De todos aqueles cuidados que você se desvelou, a gente estaria sendo hipócrita se a gente dissesse que a gente não espera nada. É claro que o amor está presente, mas o texto ele fala de um amor puro, né? De um bem puro. Então, a gente precisa realmente se desprender até dessas coisas, porque essa coisa do amor maternal, né, para o amor filial, é o exemplo mais claro daquilo que você precisa fazer sem aguardar nada em troca. Porque se você realmente fica nessa expectativa, você tem grandes chances de se dar mal, de se frustrar lá no final, porque às vezes você se dedica, e você não tem aquilo que você entende como reconhecimento, né? Às vezes você é até amparado, você é cuidado pelo teu filho na velhice, aquela coisa, mas e aquele aconchego que você espera, né? De ser assim, paparicado, né? De ter aquele retorno. A gente precisa reconhecer que, infelizmente, a gente tem esse sentimento, né? Em relação aos amigos. A gente quer o tempo todo, a gente quer ser considerado, a gente quer ser consultado, a gente quer, né, ser ouvido, a gente quer que os nossos conselhos sejam ouvidos, a gente quer ter as pessoas ao nosso redor, mas e aí? E o que a gente faz? Né? O que a gente faz para fazer jus a isso? O que a gente faz para merecer essa consideração tão grande? Será que realmente a gente realiza as coisas de coração aberto para merecer esse retorno, né? E, em verdade, o certo é a gente não aguardar nada em troca, né? É fazer porque é o certo, porque a gente já compreendeu que o próprio bem que a gente realiza é o que nos sustenta, é o que é suficiente para nós. Só que o desafio é exatamente esse. E como fazer? Como proceder? Né? O texto ele até fala, né, daquela questão do dragão, né, e tal,
que a gente precisa rever nossos comportamentos, a gente precisa trabalhar a questão da paciência, a gente precisa perdoar, a gente precisa fazer o bem, a gente precisa esquecer o mal que nos fizeram. Tá aí uma coisa que é praticamente, não vou dizer impossível, né? Mas é muito difícil para nosso nível, né, que nós estamos, você esquecer um mal que é feito para a gente. Você pode até passar por cima, né? Você pode até voltar a conviver, você pode até tentar, né, retomar as rédeas, né, da vida, deixar a coisa fluir, mas você esquece. Não esquece. É mais fácil a gente esquecer um bem que aquela pessoa nos fez do que esquecer o mal. A pessoa ela pode ter feito 10 bens, mas se ela fizer um mal, aquele um mal dificilmente vai ser esquecido. Né? E nós somos assim. Nós somos assim, infelizmente. E é importante a gente deixar isso sempre na primeira pessoa para prestar atenção como a gente precisa se renovar, como a gente precisa, no dia a dia, se esforçar para fazer diferente. Porque realmente não é fácil. Né? E o que a gente pode fazer? O texto fala, né, de acender uma luz. E assim, quando a gente vê, né, as passagens, né, de Jesus, ele falava sobre isso, né, que a gente precisa acender a nossa luz interior. É a nossa luz, não é a luz do outro. Né? Cada um acenda a sua, da forma que achar conveniente acender. Mas Jesus ele aconselha isso, que a gente acenda a nossa luz. Né? E, assim, os exemplos que ele deixou estão todos aí, né, nas leituras, que muitos conhecem até de cor, mas será que a gente tem condição de replicar esses exemplos? É o desafio, né? A gente está aqui para poder refletir o tempo todo sobre esses ensinamentos, a gente tem acesso a vários livros, a várias leituras, tudo isso é super valioso, mas é preciso a gente ter sempre essa ideia de que o esforço ele tem que ser continuado. A gente precisa tentar se renovar a cada dia. Um dia a gente vai acordar mais disposto a fazer isso, né? A não cometer tantos equívocos. Outro dia você já vai acordar meio virado do avesso, não vai querer saber de lição, de acender luz, coisa nenhuma, vai querer atropelar quem passa na sua frente. Mas no outro você pode também estar com o coração pacificado novamente. Enfim, é isso. A gente vai seguindo entre altos e baixos, mas se a gente conseguir, né, trazer esse equilíbrio, se a gente conseguir se esforçar, ao menos, eu acho que é o que há de mais valioso, porque realmente a gente dificilmente vai conseguir ascender, né, espiritualmente de uma forma assim rápida. Né? A gente vai precisar de muitas encarnações ainda, mas se a gente fizer esse esforço diário, lembrar dessas lições, desses encontros e tentar realmente, já é de grande valia. Tudo isso já vai ter valido a pena, por mais que a gente ainda continue errando bastante. Então, acho que, para mim, o entendimento, né, dessa lição de hoje é isso, é de que a gente precisa colocar isso na primeira pessoa sempre, não colocar sempre isso num terceiro plano, né? Assim, a gente faz muita barganha, né? Se a gente pensar direitinho, como a gente faz barganha, né? Porque a gente pede muito e nos dá muito pouco, se dá muito pouco, né? Então, a gente tem que ir aprendendo a trabalhar, né? Para não haver essa troca, né, de interesse, né? Que geralmente a gente tem, né? Se dá com aquela pessoa, mas com a outra já se distancia, né? A gente vê que no fundo tem um interesse assim, né? Não é aquele interesse justo, né? De bondade, de caridade, né? E a gente ainda vê essa barganha, porque a gente mesmo tem, né? A gente mesmo faz, né? E não era mais para fazer essas coisas, né? Mas ainda estamos com todo o estudo, com todas as lições, a gente ainda faz muita barganha, né? A gente quer melhor para nós,
que é melhor para a nossa família, né? E a gente vê aí que as coisas não acontecem assim, né? Você vê, perde um ente querido, né? Aquilo mexe tanto com a gente que às vezes a gente vai até querer saber por que que Deus fez aquilo com a gente, de levar um ente querido. E a gente não sabe de nada, né? Da bondade de Deus, da luz, né? Então a gente tem que trabalhar muito, né? Por exemplo, era uma pessoa assim, muito solta, né? Então eu ia para onde eu frequentava a casa, ia para outras casas. Aí veio a pandemia, veio uma situação, meu irmão morreu, minha cunhada ficou desequilibrada emocionalmente. Eu tive que vir para cá, né? Morar junto com ela. Então foi muito difícil, né? E eu sempre procurando não trazer, já que a gente pensava muito diferente, não trazer problema para ela, né? Preferi ficar quieta e deixar as coisas ir correndo. Hoje a gente já se dá muito melhor, graças a Deus, entendeu? Graças a Deus. E eles que me socorrem, né? Então eu sou grata a isso. Fico aqui no meu cantinho, no meu quarto, e tenho toda a liberdade na casa. Mas ela faz. É, os nossos gostos são muito diferentes, né? Que eu acho assim, que o que Deus faz para nós é o que é perfeito, né? Então, se eu estou numa posição dessa, é porque eu preciso aprender. Precisei ter paciência, é, me controlar mais, né? Então é assim, a gente, conforme a Elaine falou, né, a gente tem que trabalhar com o coração, sem estar esperando recompensa nenhuma, né? Então eu assim entrego a Deus, né? Só peço que Ele me dê assim, e agradeço, né, a Deus todo dia essa oportunidade. Peço perdão também pelas coisas que eu deixei de fazer, que eu poderia fazer. Então, vocês falaram, foi muito claro as informações de hoje e como foi falado da primeira pessoa, se nós entendermos que a lei de Deus ela está impressa na nossa consciência, como disse Jesus, que acontece? Nós vamos estar sempre com esse cuidado desse trabalho de melhorar a cada dia, porque não é ninguém que vai nos cobrar, não é o mundo que vai nos cobrar, é nós conosco mesmo. Como disse Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas aí eu pergunto, como é que nós vamos conhecer a verdade se nós não fizermos esse esforço que foi pedido nesse estudo da manhã de hoje, que é se ver como um necessitado de ajuda, se ver como um necessitado de melhor, de se melhorar, de muitas vezes de calar, muitas vezes de ouvir mais, muitas vezes de entrar em silêncio, porque são pequenas coisas, às vezes a gente cobra muitas coisas, queremos estar lá na frente, queremos. Gente, vamos ter um pouquinho de calma. Nós estamos ainda num momento muito difícil, num momento de prova, num de prova e expiação. Nós não podemos ser assim, querermos dar grandes pulos. Mas se nós fizermos as pequenas coisas que estão ao nosso alcance, conhecendo essa verdade, estudando esse evangelho, trazendo ele para dentro de nós, para mim, não é para o outro, porque para o outro que vai fazer o seu trabalho. É muito fácil cobrar do outro. Nós temos que cobrar de nós mesmos. O que é que nós estamos fazendo
para melhorar essas informações que foram passadas no estudo de hoje. Porque se nós estivermos fazendo algum esforço, que seja ele pequenininho, nós já estamos no caminho. Agora, se nós continuarmos estudando tudo isso, um monte de informação, palavras lindas, maravilhosas, com muitas cobranças, mas que não é para mim, é para o outro, aí fica meio complicado. Porque, como fala mesmo, nós falamos no nosso estudo, o pior cego é aquele que não quer enxergar, aquele que não quer ver a verdade, porque a verdade nunca é para mim, é para o outro. Então, o que nós temos que entender quando Jesus falava desse amor, que nós ainda estamos a caminho, estamos à busca de chegar lá, mas é esse amor interno, esse amor sem um interesse, esse amor totalmente libertados de, digamos assim, de recompensa, como foi falado muito da recompensa, faz uma coisa porque vai receber recompensa, elogia porque vai receber, e no nosso caso, a gente tem que prestar muita atenção nisso, que todos nós somos pegos nisso. Quem não gosta de receber uma recompensa? Atire a primeira pedra aqueles que tivessem pecado. Ou seja, quem não gosta de receber um elogio? Porque o elogio, ele é bom para o nosso ego, ele nos faz fortalecer se nós tivermos a educação de entender que não é nós, o trabalho ele não é nosso. A pessoa está reconhecendo o seu esforço, que Deus está nos dando oportunidade e está nos auxiliando na caminhada. Mas esse reconhecimento é ver que não é nosso, é do alto. Que nós, sem o alto, sem a ajuda de Deus, sem a ajuda de Jesus, nossos mentores, nós não somos nada. Então, esse elogio, ele é bom para o nosso ego. Porque imagina você trabalhar o tempo todo, ninguém nunca te fazer um elogio, achar que seu serviço está sempre ruim, te dá desânimo. A gente fica desmotivado, mas o que eu estou fazendo de errado? Eu preciso melhorar. Então, o que que acontece? Tem gente que até sai da caminhada, porque acha que fica se cobrando demais e não dá valor a pequenas coisas, a pequenos saltos, a pequenas caminhadas, a pequenos milímetros que nós estamos caminhando. São milímetrozinhos, centímetrozinhos, que vai fazendo uma construção na nossa caminhada, que vai nos dando o quê? Fortalecimento, que nós não temos nem experiência, muitas vezes, de acontecimentos não tão bons assim, mas que nos faz forte, que nos faz vencedor de nós mesmos. Então, Jesus, sabedor desse amor que ele veio trazer, que ainda hoje consegue, assim, se esforça muito para que nós colocamos em prática, ele sabia que o amor realmente tem que ser aquele amor puro, do fundo do coração, quando ele pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor. E Jesus olha para Pedro novamente: Pedro, tu me amas? Te amo sim, Senhor, já falei que te amo. Te amo. Pedro, tu me amas? Terceira vez. Senhor, eu já falei que te amo. É assim que nem nós somos. Eu já provei o meu amor, eu já falei por 3 vezes que te amo. E nós não sabemos o que é esse amor, porque no maior momento que Pedro poderia dar testemunho do amor, fugiu, deixou Jesus sozinho, porque Jesus já sabia que esse amor estava longe do coração de Pedro. O amor puro, o amor sem interesse, o amor verdadeiro, o amor além de qualquer cobrança, está longe dos nossos corações. Está longe ainda do nosso, digamos assim, do nosso íntimo, floro íntimo. Mas nós temos que entender que, por mais que ele esteja longe, nós estamos a caminho. Nós não podemos garantir que nós já estamos capazes de amar, mas nós já estamos capazes de auxiliar. Olha só, auxiliando, mesmo que não venha com amor, mesmo que não venha com aquela gratidão, mas faça. É melhor nós fazermos o pouquinho que nós fizermos, sem muito, digamos assim, sem tanto amor assim, do que não fazer, ou então fazer o contrário, fazer o mal. Ou seja, vamos nos cobrar para estar trabalhando esse amor sinceramente, com toda sinceridade, mas quando nós não conseguimos fazer ainda, não conseguimos amar sinceramente, como Jesus espera de cada um de nós, agradecemos a Deus que pelo menos estamos tentando, que só erra quem tenta acertar. Quem não tenta acertar não vai errar.
porque não tentou, e nós estamos aqui nessa tentativa de acertar. Tem dia que nós vamos acertar mais, como foi falado, tem dia que nós vamos acertar menos, tem dia que nós vamos estar alegre, feliz, mas tem dia que nós vamos estar insatisfeitos. Isso faz parte do homem velho, porque o homem velho, ele não desapareceu ainda. Faz parte das nossas imperfeições, mas também faz parte da busca dos nossos espíritos sedento de amor e que erra muitas vezes, mas no objetivo, com a vontade de acertar. E Deus, com certeza, nos conhece lá por dentro, ainda porque a sua lei está impressa na nossa consciência. E nós sabemos e não precisamos de juiz, não precisamos de ninguém para apontar o dedo para os nossos erros, porque ninguém é melhor do que nós para sabermos o que nós fazemos de certo e o que nós fazemos de errado. O que nós podemos continuar, o que nós temos que recuar, porque nós entendemos e quando nós fazemos o mal ao próximo, não é ele que nós fazemos, é a nós mesmos que nós fazemos. Então, quando nós temos esse interesse, quando nós temos essa falsidade que, no fundo, é uma falsidade, né? Que elogiamos pela frente, nossa, Sou Laércio, brilhante, maravilhoso, faz um bom estudo, por trás, malha, Seu Laércio. Olha, sinceramente, vamos tomar muito cuidado, porque por mais que nós esquecemos, mas na lei de Deus nada passa em vão. Então vamos cobrar de uma consciência nossa mesmo, desse ato que nós acometemos, e que vamos ter que responder por isso. Porque a semeadura ela é livre. Nós podemos fazer o que nós bem quisermos nas nossas vidas. Ainda porque nós temos livre-arbítrio, nós temos livre escolha. Para isso que Deus nos deu o livre-arbítrio, para escolher. Mas também não podemos esquecer que vamos responder por tudo isso. A semeadura é livre, mas a colheita ela é obrigatória. Seja aqui, seja em outras jamais que virão, outras oportunidades. Mas nós temos que viver o momento presente. Sempre fixo nessa palavra. Momento presente, porque o momento que está nos dando, que Deus está nos dando, é hoje, é o aqui, é o agora, não é as próximas reencarnações, que nós não sabemos o que irá acontecer no futuro conosco, porque o nosso futuro vai depender do nosso presente. Como é que está sendo o nosso presente? Se o nosso presente está sendo, digamos assim, harmonioso, caridoso, fraternal, com certeza o nosso futuro vai estar também nesse mesmo padrão. Mas, se nós estamos construindo espinhos na nossa caminhada, não tem como colher flores. Vamos ter que passar por cima dos espinhos, tirar cada espinho da nossa caminhada para poder fluir as flores. Então, as flores dependem de cada um de nós. O que nós estamos escolhendo hoje, fazendo hoje, é o que nós somos e é o que nós viveremos nas futuras encarnações, porque a evolução, ela se dá nos dois mundos. Assim como nós fazemos aqui, tem uma repercussão no plano espiritual. Essa repercussão é o quê? Ligação entre o corpo, alma, que somos encarnados, e espírito. Nós não somos dois, nós não somos separados, nós somos um único. Tanto é que a gente é individual, a gente não tem dois. Temos várias reencarnações que são etapas de evoluções que nós vamos precisar para nossa caminhada, para o nosso progresso. Mas o espírito, ele é só um. E muitas vezes encarna como homem, como mulher, seja na situação que for. Mas o espírito é só um. Ou seja, são arquivados no nosso HD, do nosso perispírito, no nosso livro mnemônico, tudo que nós fazemos. Então, esse bem, esse trabalho, esse esforço que nós estamos fazendo, ele não se perde, ele está arquivado e ele vai vir ao nosso favor. Também esse mal, essa desavença, essa falsidade, digamos assim, essa falsa impressão, vai estar também arquivado e vai vir, infelizmente, para nós refletir que fizemos errado, precisamos recomeçar, a prova não foi legal, vamos recomeçar uma nova prova, porque nós só vamos deixar o nível, ou seja, só vamos se libertar da prova quando nós tivermos uma nota, pelo menos, a média.
E essa média depende de quê? Do nosso esforço, gente. E Deus está nos dando a oportunidade, com esses estudos, com o Evangelho de Luz, abrir os nossos horizontes e, como foi falado, ver na primeira pessoa o que eu estou fazendo. Fazer aquele trabalho de Santa Agostinho, como foi falado também, que é muito difícil nós fazemos todos os dias, mas é necessário. É um trabalho que não foi para o outro, não, é para nós mesmos. É necessário nos fazer essa autoavaliação e ver o que nós fizemos que não está legal e o que nós podemos mudar, porque nós temos que fazer esse trabalho de melhoramento, de aprimoramento. Nós não podemos ficar preso, parado, eu já estou bem. Quem foi que falou que nós estamos bem? Nós sabemos quando é que nós vamos ter outra oportunidade dessa. Como foi falado também, que nós estamos aqui conectados no mesmo ideal, com a mesma vontade, com o mesmo objetivo, que é estudar a doutrina espírita, se melhorar, trocar ideia. Ninguém aqui é professor, ninguém aqui é melhor do que ninguém. Somos todos alunos e todos buscando a mesma, digamos assim, a mesma luz, todos buscando o mesmo sentido, que é evolução, que é aprender um com o outro, experiência. Então, se nós Deus, essa oportunidade que Deus está nos dando, ela é muito valiosa. Nós podemos demorar, não, deixa para a próxima, eu já vi as pessoas falar, deixa para a próxima encarnação, se eu não conseguir nessa, eu consigo na outra. Nós sabemos quantos milênios vão passar do lado de lá para poder voltar. Então, nós temos que viver o hoje e fazer o que está ao nosso alcance hoje. E se eu mentia 2 vezes na semana, eu vou ter que olhar meus valores, vou ter que diminuir a minha mentira. Estou falando do homem velho que ainda está dentro de nós. Se eu fui falso 3 vezes, eu vou ter que fazer um trabalho, diminuir essa falsidade, de trocar esses valores, porque é agora, é hoje, é no momento presente que nós precisamos mudar. Mas também não é ter pressa e achar que nós não vamos também nos cobrar tanto assim, a ponto de achar que nós estamos parados. Jesus veio aqui para nos dar exemplo, para nos mostrar o caminho, porque o Evangelho de Jesus é a bússola a seguir. Se nós estudarmos esse Evangelho e seguisse ele, pelo menos um terço do que tem nele, mas o problema é que a gente lê, estuda, e nem sempre enraiza, e nem sempre internaliza dentro de nós, porque a partir do momento que nós internalizamos essas informações, aí sim, nós vamos ver na personalidade de um homem renovado, de um homem fraterno. Se a gente for ver no Evangelho, um homem de bem, a gente não faz a metade. A gente ainda não está na metade do texto do homem de bem. Se a gente não é um homem de bem, provavelmente trabalho muito tem pela frente para nós realizarmos. Então, o que é que nós temos que fazer? Realizar esse trabalho, trazer esse trabalho para interiorizar essas informações, para um dia nós ser um homem de bem, para que nós chegamos onde Jesus pede a cada um de nós, brilhai as vossas luzes. E a nossa luz, ela é nossa, ela não é do outro. O Fábio só vai brilhar a luz dele se a Elane deixar, se a Elane não permitir, mas a Elane também quer brilhar a luz dela, ela só vai brilhar se o mentor dela. Não, é ela. Dona Gilda vai brilhar a luz dela, Solés vai brilhar a sua luz, eu vou brilhar a minha luz. Como é que eu vou fazer isso? Com o trabalho no bem, com minha reforma íntima, com o trabalho da renovação. E assim, de como disse Jesus, brilhai a vossa luz. A nossa luz, ela precisa brilhar, como foi falado, ela não pode ficar debaixo do alguém, tem que ficar acima. Que alguém veja, que alguém sinta que alguém vê, alguém sentir, alguém veja em nós um apoio, uma alma querida que possa ajudar, que possa contar com a sua dor, com o seu sofrimento, que possa encontrar uma ajuda em nós. Isso é brilhar a nossa luz. E foi para isso que nós viemos. E Jesus pede que nós brilhamos essa luz. E essa luz ela não pode estar apagada, gente. A cada dia nós temos que ir acendendo para quando nós chegar no mundo espiritual, não chegar lá e ficar triste assim, olhar, essa luz não é minha, isso não é essa luz não é minha, não. Minha luz estava brilhando lá na terra, por que ela apagou quando chegou aqui? Coitada da solidona, se enganou muito, porque essa é a sua luz, foi feito com o irmão Jacob, né? Quando ele chegou lá achando que a luz dele estava bem brilhosa, porque ele era um doutrinador, era um dirigente da Casa Espírita, e a luz dele, no entanto, estava apagada. É que nem a nós. Nós não estamos pensando.
Não vamos dizer que a nossa luz está brilhando, não, gente. A nossa luz continua apagada. Ela tem focozinho na escuridão. Mas o trabalho que nós vamos fazer, o esforço que vamos fazer, essa luz ela vai brilhar, ela vai se destacar. Depende de cada um de nós. Não é de Deus, não é do mentor, é de nós. O trabalho que nós estamos fazendo, que o esforço que nós estamos fazendo, que Deus está vendo, gente. A gente às vezes fica olhando assim, querendo elogio, que nós já falamos, querendo reconhecimento. Não vamos esperar o reconhecimento de ninguém, porque aquele lá de cima não deixa que nada aconteça sem sua permissão. Se um cabelo não cai, se ele saber, imagina o trabalho que nós estamos fazendo. Mas isso depende de cada um de nós para depois a gente não se arrepender dessa oportunidade que Deus está nos dando, que é a benção da reencarnação. Obrigado, Senhor, nós estamos aqui no Brasil passando por esse momento difícil, que nós estamos crescendo com isso, e nós estávamos precisando. Se não fosse assim, a gente não ia caminhar, a gente ia ficar só pensando, só falando. E agora nós temos um momento para refletir e botar a mão na massa. E vamos em frente. Amado Mestre Jesus, nesse momento em que nós te pedimos a tua proteção, a tua paz, a tua harmonia, para mais uma semana de trabalho, de convivência, de realizações, seja ela onde for, Senhor Jesus, esteja conosco, nos amparando, nos protegendo. Mas nós pedimos também, Jesus, que estenda essa ajuda, não só a nós, pequenas quantidades, mas o nosso planeta, o nosso país, os nossos governantes, as nossas autoridades. Nós te pedimos, Jesus, pelos nossos irmãos desamparados, a toda a nação, seja ela onde estiver, precisando de ajuda, precisando de socorro, que a tua infinita misericórdia chega a cada um, socorrendo, amparando, protegendo, junto à nossa mãe querida, a tua mãe e a nossa mãe, Maria Santíssima, que possa socorrer todas as dores terráqueas, onde quer que se encontre uma alma querida, precisando de ajuda, Senhora. Mãe de Jesus, esteja presente, agora nesse momento tão difícil, que nós precisamos tanto de ajuda, de proteção, junto aos nossos mentores, nossos anjos da guarda, que eles sintam a essência dos nossos corações, que possa sintonizar com cada um de nós, cada um de seus filhos queridos, que possa trazer o socorro espiritual. Nos dá sabedoria, Senhor, para que nós entendamos tudo por que estamos passando, e o que podemos fazer para que tudo possa melhorar de acordo com a colaboração de cada um dos teus irmãos queridos. Fica conosco, Jesus. Te pedimos permissão para encerrar o nosso estudo da manhã de hoje. Que assim seja, graças a Deus.